Olá, meus amigos, quanta alegria mais uma vez estarmos aqui unidos para darmos continuidade à nossa leitura do nosso livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, trabalho da nossa querida irmã Nena Galves. Hoje, alguém muito querido nosso, que sempre nos chamava de Gracinha. Olha quem que vai entrevistar o nosso querido Chico, Hebe Camargo. Essa entrevista foi em São Paulo, 1973. Entrevista concedida por Chico Xavier a Hebe Camargo. Que Deus, nosso Pai, e que a espiritualidade amiga possa sempre nos conduzir e que o nosso Senhor Jesus possa nos abençoar, né? Vamos ouvir. Chico deixou algumas coisas pessoais em São Paulo, diz a nossa Nena. Certa vez, saudosa e preocupada, fui remexer no acervo que ficava em nossa casa. Encontrei uma fita com data de 1973. Uma entrevista de Chico com Hebe Camargo em São Paulo. Respondeu a questões importantes, tratou de assuntos que causavam grande inquietação na época. Vemos que hoje, passados quase 40 anos, muitos continuam sem solução. Nas questões de relacionamento familiar, Chico nos aconselha mais diálogo, mais compreensão com os jovens e mais amor. Sobre a mulher, Chico alerta sobre a importância de ampará-la para que ela tenha a alegria de ser mãe e suas filhas sintam-se bem amadas. Naquela época, falava-se em amor livre. Chico responde: se é amor, não é livre, e se é livre, não é amor. Gente, eu adoro o Chico. Olha, gente, se é amor, não é livre, e se é livre, não é amor. Chico responde sobre sexo e outros temas dos relacionamentos e sentimos que temos muita dificuldade de conviver com os assuntos da alma. A respeito de tecnologia, Chico diz, abre aspas, não adianta estarmos rodeados de computadores que sabem o que há em Marte ou o que há em Júpiter. E vivemos aqui sedento de carinho e morrendo à míngua de assistência espiritual. Olha como isso é atual, gente. Fecha aspas. Volta a nossa Nena. Em pleno século XXI, vivemos em solidão acompanhada. Foge-se de pessoas e buscam-se companhias pela internet. Esse fenômeno não é interessante, pois reencarnamos para interagir uns com os outros e não para viver em solidão. A troca de carinho alimenta nossas almas. Nada tenho contra a internet, ela é uma valiosa descoberta de nossa época. Agiliza, aproxima a distância, torna a vida mais fácil, mas não pode distanciar o homem de seu semelhante. E olha, gente, quando ela escreveu esse livro aqui, nem se imaginava que iríamos passar por uma pandemia. E a gente percebe hoje com mais clareza como Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade amiga, conduziu tudo, porque esse sistema de internet, olha aí nós aqui, e nessa pandemia proporcionou, na verdade, uma aproximação muito grande. Eu digo que o EOS, hoje a família cresceu muito. Então nós temos hoje irmãos de vários lugares, não só do nosso estado, não só da nossa cidade. E foi esse sistema tecnológico que nos proporcionou tudo isso. E a pandemia nos levou. Então hoje nós não nos sentimos abandonados ou sozinhos, ou muito mesmo afastados das instituições religiosas, porque nós conseguimos permanecer estudando e juntos através da internet. Olha só. Diz a nossa Nena, outro assunto é a reencarnação de Emmanuel. Chico adverte que Emmanuel reencarnaria após sua partida. Mas com a sua demora em seguir para o mundo espiritual, talvez Emmanuel não o esperasse mais lá e reencarnasse antes. Infelizmente, as últimas perguntas e respostas perderam-se. A fita era muito antiga e não podemos reeditá-la integralmente, mas é preciosa. Veja por si mesmo esta belíssima entrevista, ainda que fragmentada, a seguir. Hebe Camargo entrevista Chico Xavier. Olha, gente, 1973. Eu cheguei aqui na Terra em 71, então eu estava com 2 aninhos, imagina. Vamos lá, Hebe.
Começa por Hebe, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer vozes aqui diferentes para vocês irem percebendo. Plantas, flores, água, ouvindo o canto dos pássaros. Um lugar especial, especial mesmo. Como é especial um bate-papo com você, porque você sabe, você é uma criatura que transmite realmente muita paz. E eu fico emocionada de ver as pessoas nas ruas, como se aproximam de você, o carinho, a emoção que elas sentem de estar ao lado de Chico Xavier. Chico responde: eu não mereço isso, é muita bondade. Hebe: você que é uma criatura boa demais, acha tudo bondade. Mas é você que espalha essa bondade. Eu queria dizer para você da honra que eu sinto de ter essa noite você no nosso programa, porque eu sei o que vai representar para um amigo telespectador. Eu sei da importância da sua palavra para cada um deles. A honra é minha, a bondade é sua. Você sabe que as pessoas às vezes esperam por um momento de felicidade por muitos anos. Chegou o grande momento da minha carreira, o momento de conversar assim, intimamente com você. É um grande momento, porque sempre admirei e respeito imensamente a você, Hebe, e o seu apostolado artístico. Muito obrigada, Chico. Eu trouxe aqui algumas perguntas que vão satisfazer a minha curiosidade e também a curiosidade do telespectador. Em torno de você. Você, gente, você tão gente. Quando você experimentou pela primeira vez o contato com o mundo espiritual, Chico? Hebe, às vezes uma resposta demanda alguma demora. E eu peço perdão se eu me estender por alguns minutos a esse respeito. O assunto pede para que a minha memória regresse no tempo. Eu tinha 4 anos de idade, quando eu voltei da cidade de Matozinhos, perto de Pedro Leopoldo, onde nasci, em companhia de meus pais e de meus irmãos. Meus pais haviam assistido a cerimônias religiosas que naquele tempo eram consideradas de praxe para todas as famílias católicas. Havíamos caminhado 11 quilômetros. Chegamos a casa numa noite bastante fria, com alguma chuva. Meus irmãos se dirigiram logo para o descanso do sono. Minha mãe, naturalmente preocupada com a minha saúde, trocou a minha roupa. Como eu estava sem sono, ela me levou à cozinha, onde ela foi trazer um café para meu pai. Colocou-me então no fogão enquanto eu esperava o café que se fazia. Meu pai começou a falar a respeito de um problema de aborto que havia ocorrido com uma de nossas vizinhas. Uma criança havia nascido fora de tempo. Meu pai não havia atingido a verdade toda sobre o assunto e discutia a respeito com minha mãe. Nesse instante, eu ouvi uma voz e transmiti para o meu pai. E a voz disse assim: o senhor, naturalmente, não está muito bem informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de nidação inadequada do óvulo, de modo que ocorreu uma posição ectópica. Meu pai arregalou os olhos e disse para minha mãe: "O que é isso, Maria? Esse menino não é o nosso. Trocaram essa criança na igreja enquanto nós estávamos em confissão." E me perguntou o que vinha a ser nidação, o que vinha a ser ectópico, o que vinha a ser implantação. Eu não sabia explicar coisa nenhuma, Hebe. Eu disse: uma voz me disse, pai. Ele me olhou com muita desconfiança e minha mãe: não, esse menino não é o nosso mesmo. Não, esse menino não é o nosso.
Até a roupa dele está mudada. E minha mãe disse: eu mudei a roupa da criança agora por causa do frio. E o meu pai ficou naquela dúvida. A Hebe, com 4 anos, Chico? Com 4 anos, Hebe, de idade. Eu me recordo perfeitamente. A Hebe, depois do primeiro contato, como é que aconteceu a continuidade do fato? Passados alguns meses, minha mãe adoeceu, mas adoeceu gravemente. E como meu pai estava desempregado, ela se preocupou com a nossa sorte, no caso de acontecer o falecimento dela. Passou a perguntar às amigas quais delas poderiam se incumbir do zelo de que nós necessitávamos. E na véspera da partida de minha mãe, ela, se sentindo muito mal, começou a chamar as amigas e a entregar os filhos, que eram 9. Eu era o penúltimo. Quando chegou a minha vez, eu estava com 5 anos. Eu então perguntei a ela: mas minha mãe, a senhora está me entregando para os outros? Então ela me disse: meu filho, eu não estou dando você para os outros. Eu quero que você saiba que eu vou me ausentar daqui. Naturalmente, ela dizia isso prevendo a morte próxima. E a mamãe dizia: eu vou me ausentar daqui, seu pai está com dificuldade. Eu estou entregando seus irmãos para as amigas zelarem por eles, porque o seu pai no momento não pode dispensar a atenção de que vocês precisam. E você vai ficar com a nossa amiga Dona Ritinha. Você vai chamá-la de madrinha. Vai gostar muito dela. Ela será muito boa para você e eu volto para buscar você. Naturalmente, sentindo que meu pai, muito moço ainda, necessitaria provavelmente de um segundo casamento, como realmente aconteceu, a mamãe ainda disse: se eu não puder vir mais depressa, enviarei uma moça que possa ajudar vocês. Mas quando alguém disser que eu não volto mais, que eu estou morta, você não acredite, porque eu voltarei para ver você. Que mulher sensacional, Chico! Qual era o nome dela? Maria João de Deus. Maria João de Deus, o nome adequado para a pessoa, porque a pessoa que encaminha um filho para suportar a perda de uma mãe é uma mulher extraordinária e só podia ter um filho maravilhoso como você. Agora, Chico, você começou com as manifestações aos 4 anos. Depois, 5 anos, a segunda. Qual foi a atitude do sacerdote católico em relação ao que você lhe confiava nas confissões? Por exemplo, eu tinha 5 anos e acompanhei essa senhora para a residência dela. Ela tinha um sobrinho, um rapazinho de 13 anos. E eu então passei a conviver com a família. Ela não tinha filhos, além desse filho adotivo. Essa senhora era excepcionalmente bondosa, uma criatura extremamente caridosa. Mas no meu caso, ela sentia certa necessidade de me surrar, vamos dizer assim. Esse sobrinho inventava coisas e eu achava que o menino era incapaz de inventar qualquer intriga. Então, eu atribuí tudo aquilo ao capeta, porque minha mãe era muito católica e toda noite ela nos ensinava a oração, nos ensinava a orar com ela, os 9 filhos, de joelhos então. Certa feita, era uma tarde, uns 4 meses depois do falecimento de minha mãe. Essa senhora que me acolhera tinha o hábito de passar a tarde com o esposo e o sobrinho, e eu ficava com a moça que ajudava na cozinha. Então, me dirigi para as bananeiras, me ajoelhei e comecei a orar as orações que a mamãe me ensinava, porque aquela senhora me dava 3 surras por dia. Eram surras de vara de marmelo,
Então eu comecei a orar. Eu achava que aquelas surras vinham também do capeta, porque a minha mãe falava. A Hebe: e sem fazer nada você apanhava? Sem nenhuma? O menino criava os problemas e eu não podia me defender. No meu íntimo, como eu não o vi fazer aquilo que ele fazia, eu acreditava que ele era incapaz, que ele era boa índole, eu confiava. Eu atribuía ao demônio. Você não acreditava, Chico, que o menino pudesse fazer mal porque você não era capaz de fazer? Eu não acreditava que ele pudesse fazer. Então eu apanhava de manhã, apanhava ao meio do dia e apanhava à tarde. Tinha hora certa, Chico, para apanhar? As horas certas. Tinha tanta hora certa que de manhã, quando a moça da cozinha falava: Chico, venha tomar o café, eu dizia: por enquanto não, eu vou esperar a minha madrinha levantar para me bater primeiro. Gente, que horror, olha. E a Hebe diz a mesma coisa. Ai, Chico, que horror, meu Deus. Porque senão eu não sentia o gosto do café. Eu esperava apanhar, porque depois do coro eu já sabia que podia tomar o café. Até o meio-dia, Chico. Até o meio-dia. Mas que coisa, hein, Chico? Hebe, então, à tarde, minha mãe apareceu e começou a conversar comigo. E eu disse: mas a senhora demorou. Por que a senhora nos deixou tanto tempo? Para mim, Hebe, não havia dificuldade. Você tinha quantos anos, Chico? 5 anos, Hebe. Não havia dificuldade no meu cérebro. Não havia dúvida filosófica. Não havia discussão religiosa. Eu admitia o fato de minha mãe estar vivendo porque ela me disse que voltaria. Eu falei com ela. A senhora não sabe que estamos lutando? E a mamãe respondeu: eu já sei o problema em que você está. Você está querendo se queixar das surras, mas você deve apanhar com calma, porque isso vai te fazer muito bem. Me leva com a senhora, mamãe. Ela respondeu: agora eu não posso, porque eu vou para o hospital. Quando a minha madrinha chegou, assim às 7 da noite, de volta em casa, que eu contei que a minha mãe tinha vindo, com aquela euforia, ela achou que eu havia enlouquecido e eu apanhei mais ainda. Ai, Chico, que coisa! Hebe, no outro dia, minha mãe apareceu. Ela disse assim: eu não quero que você minta. Você não precisa dizer que eu estou te aparecendo. Aí eu dizia: mas eu estou apanhando muito. Olha a minha pele, como é que está? E a mamãe respondeu assim: não, sua madrinha é sua instrutora. Você deve gostar muito dela. Isso é para o seu bem. As varas de marmelo são ótimas. Fique triste não. Chico, você conseguia gostar dela? Eu não cheguei a gostar muito, mas gostei um pouco. Ela era boa para muita gente. Não era muito boa para você, hein, Chico? Mas era para muita gente? Ela era um pouco nervosa, mas eu achava que eram os espíritos das trevas que estavam com ela. Olha que interessante, gente. Olha só. E eu me recordo, me permitam, eu estive em Pedro Leopoldo e conversei com a então presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, Célia, e ela comentou algo interessante. Ela disse que a mãe dela conheceu essa senhora, a senhora Ritinha, e a mãe da Célia dizia assim que não conseguia acreditar que ela tinha feito tanto mal para o Chico, porque a Ritinha era uma pessoa boníssima, fazia o bem para todo mundo, mas com o Chico ela maltratava desse jeito. E aqui Chico nos responde realmente quando ele diz assim:
Ela era um pouco nervosa, mas eu achava que eram os espíritos das trevas que estavam com ela. Olha só, gente. Vem a Hebe. Chico, você em algum tempo sofreu alguma hostilidade por parte das autoridades católicas ou evangélicas? Chico responde: Hebe, nunca sofri hostilidade alguma. O padre que me confessou durante 8 anos foi para mim um verdadeiro apóstolo. Me auxiliou em tudo, me amparou em tudo, me aconselhou, me abençoou, traçou diretrizes para mim. Quando a minha situação se tornou muito difícil, ele foi sempre um dos melhores amigos da minha vida. Deixou em mim recordações inesquecíveis. Chico, justamente em função daquilo que eu disse na abertura do nosso programa, que você emana a bondade, da sua palavra, da paz que você transmite, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para notificar o quadro do nosso diálogo. O que dizem os amigos espirituais sobre os problemas da delinquência e o terrorismo em nossos tempos? O nosso Emmanuel tem estado mais em contato intensivo conosco, aliás. Ele sempre afirma que esse quadro de perturbações do nosso tempo é, em grande parte, devido à ausência da influência religiosa nas novas gerações. Precisávamos e precisamos encontrar um caminho de ajustamento da nossa alma à ideia de Deus e aos preceitos da religião. Quaisquer que sejam esses preceitos que nos conduzam para o bem, para que venhamos a encontrar o reequilíbrio de que nós estamos necessitando. A falta da ideia de Deus e a ausência da religião no pensamento da criatura geram tendências à criminalidade, à violência, à subversão, a dificuldades que chegam às vezes até à loucura. Olha, gente, que resposta! Religiosidade. Olha só. Vem a Hebe. Nós poderíamos saber, através de você, de algum modo, a causa profunda dos conflitos da nossa época? Hebe, parece incrível, mas Emmanuel costuma dizer que a era tecnológica, na essência, pretende construir uma civilização sem as mães, e isso é um erro muito grande. Criando dificuldades para a mulher, e especialmente para a maternidade, nós estamos condenando a nós mesmos a muitas perturbações, porque a mulher sem apoio entra naturalmente em desespero. E começam determinadas teorias que não são aquelas do feminismo autêntico, que prepara a mulher para uma independência construtiva, mas teorias que levam a mulher a ilusões através das quais a mulher, de certo modo, nos abandona nós outros, aqueles que precisamos da mulher como base para o nosso equilíbrio, para a nossa paz. Precisávamos não reprovar o comportamento da mulher, mas estudar, porque ao menos poderemos auxiliar as nossas irmãs em humanidade para que elas se sintam conscientizadas na responsabilidade de serem mulheres com encargos muito mais importantes do que os encargos atribuídos ao homem. Porque o homem é a administração e a mulher é o lar. E sem o lar, nós não conseguiremos uma cúpula com a segurança desejada. Olha, gente, que espetáculo isso aqui. Todas as conversas que eu tive com jovens que estavam passando por dificuldades íntimas,
A resposta é sempre a mesma: solidão, ausência da mãe. E como pesa isso? E nós estamos vendo o livro, essa entrevista é de 71, e nós estamos vivendo isso agora. Quem é que está educando os nossos filhos? Um profissional que a gente contrata para colocar dentro de casa, mas que não é a mãe. A gente foi em busca de direitos e abandonamos o lar. Eu sempre digo, nessa encarnação eu tive a alegria de ter um pai, o administrador, e de ter a mãe, o coração. E, gente, olha, eu me recordo quando criança, quando a mamãe tinha que sair para resolver alguma coisa, normalmente era de saúde, marcar médicos ou alguma outra coisa. Gente, meu coração, nosso, que éramos muito filhos, ficávamos ansiosos aguardando, parecia assim que estava faltando tudo dentro do lar. Tamanha segurança que nós tínhamos na mamãe, na mãe. E olha o que o Chico fala aqui, é de emocionar. E eu volto a repetir, e sem o lar nós não conseguiremos uma cúpula com a segurança desejada. A Hebe pergunta, e de que maneira a gente poderia, por exemplo, auxiliar a mulher para que ela cumpra com mais segurança os seus encargos, que ele já respondeu que é maior do que o dos homens? Chico responde, nós cremos que estamos numa época em que a proteção à maternidade devia ser estudada criteriosamente, com todas as minúcias possíveis, para que a mulher se sinta tranquila, se sinta contente dentro dos encargos da maternidade. Mormente agora que temos a civilização ameaçada pelo bebê de proveta, nós não podemos duvidar das afirmações científicas, mas também não podemos desprezar a nossa necessidade do apoio de nossas mães. Se nós criássemos, por exemplo, Instituto de Proteção à Maternidade, em que a mulher-mãe, dessa ou daquela procedência, pudesse se sentir amparada, nós não podemos esquecer que um governo magnânimo como o nosso criou o salário família, que já é uma bênção. Mas a mulher em si e a mulher-mãe precisam de amparo, precisam de apoio para que, através de todas as vicissitudes da nossa civilização, ela consiga ser mãe, com a felicidade de se sentir mãe, conduzindo os filhos das nações para a civilização do futuro. Quando nós esperamos a humanidade melhor. Gente, me emociona muito porque eu me recordo trabalhando numa empresa, uma amiga nossa, teve aquele período, né, a gravidez, criança nasceu, passou aqueles 3 meses em casa, acho que na época era 3 meses, e ela teve que voltar a trabalhar. E, gente, os olhos dela enchiam de lágrima porque ela mostrava o seio, muito leite saindo. E ela dizia assim, nossa, meu filho deve estar com vontade de mamar em casa. E ela estava trabalhando. E a gente sabe a falta que as crianças, né, o bebê sente da mãe. Então, quantas mães não passam por essa dor? De querer estar com o filho e com o seio cheio de leite. E elas sabem, né, o horário que a criança, quando dá aquele horário, né, o seio jorra leite. Mas ela está num trabalho. E o filho está sendo cuidado por outra pessoa. Então eu acho que é isso que o Chico solicitava, né? Que a gente tivesse realmente formas de dar todo o apoio à maternidade e à mãe. E eu acho assim que é uma maldade tão grande você deixar uma criança de 4, 5, 6, 3, 2
em casa, longe do cheiro da mãe, longe do colo da mãe. E eu fico pensando que isso pode gravar, né, nessas crianças, nessas almas. Diz a Hebe, é um assunto interessante, Chico, e que preocupa muito a nós, mães, o futuro dos nossos filhos. Porque hoje em dia se vê que a coisa está liberal demais. Eu gostaria até de entrar mais profundamente nesse assunto e saber a sua opinião. Como espiritualista que é, a respeito de uma coisa que realmente preocupa a mãe, especialmente as que têm filhas mulheres. Porque se fala, se propaga sobre o amor livre, muitas vezes não sabe sequer o que é o amor livre na sua acepção da palavra. Eu gostaria de ouvir a sua palavra a respeito disso. Como você vê esse futuro assim tão liberto? Hebe, eu espero que você me perdoe, mesmo aqueles que nos ouvirão. A minha palavra é ineficaz mesmo, destituída de qualquer valor para uma solução ao problema. Mas temos ouvido de nossos amigos espirituais que deveríamos educar os nossos filhos e nossos dependentes para que eles se conscientizem das responsabilidades do amor. Mais educação para a vida afetiva, para que os nossos filhos se sintam seguros na vida afetiva, no relacionamento sexual. Agora, com respeito ao amor livre em si, eu estou recordando nesse momento uma trova que nos foi transmitida mediunicamente pelo nosso grande poeta brasileiro Adhemar Tavares, que se distinguiu como trovador e foi até príncipe dos trovadores brasileiros, escrevendo por nosso intermédio, em Uberaba, no mês passado, ele psicografou uma trova concebida nesses termos. Amor livre, uma expressão que vive a se contrapor. Amor em si não é livre. Se é livre, não é amor. Olha. Nós acreditamos em independência, mas na independência, sem um ter dependência no amor, nós não podemos acreditar. Chico, eu sinto que a juventude de hoje não aceita uma certa imposição dos pais. Ainda recentemente eu vi um casal muito amigo meu, tem um casalzinho de filhos e o pai, assim, muito discretamente, chegou e disse: minha filha, eu acho que você deveria fazer uma visita para o fulano de tal. Ela já virou assim, muito petulantezinha, com o narizinho arrebitado e disse: esse negócio de deveria não é comigo, pai. Eu acho que eu devo ir quando eu achar que devo. Quer dizer, eles, a juventude, não aceitam mais a palavra dos pais, não aceitam mais o caminho que o pai está mostrando. Por que será isso, Chico? Será que eles acham que tem que ter seu mando próprio, as suas deliberações, o seu encaminhamento? Será que eles estão no caminho certo? Gente, olha, eu faço aqui um breve comentário, porque ela está falando em liberdade sexual e o Chico está jogando a responsabilidade para os pais. A educação começa dentro de casa. E olha, eu tenho experiência, eu criei dentro de casa 3 sobrinhos, homens. Os 3 sobrinhos. Conversávamos muito, hoje são todos homens já. E sempre conversávamos bastante sobre sexo, sobre sexualidade, respeito. Você não pode usar ninguém. E olha, sobre casamento, sobre responsabilidade mesmo, conversando mesmo, desde criancinha. Então, graças a Deus, os 3 hoje são adultos. Nenhum casou. Tem um respeito muito grande. Eu não olho para os meus sobrinhos e vejo meninos que são depravados, que abusam das meninas, que fica com uma e fica com outra. Não, isso não existe aqui em casa. Graças a Deus. Então a gente percebe, meus irmãos, que o que está faltando verdadeiramente é limite, diálogo e conversa realmente.
orientação dentro do lar. Infelizmente, os pais não têm mais tempo para sentar e conversar com os filhos. E o que acontece? Quem vai educá-los é a TV, se eu posso chamar isso de educação. E eles acabam vendo seriados, filmes, conversas, e eles acabam copiando. Por quê? Porque aonde ele deveria ter tido a base, não teve. Dentro do lar. Então, olha aqui o caso dessa moça. Nós vivemos uma época, gente, que se papai e mamãe recebessem uma visita, a gente saía da sala. Ou se ficasse, se eles permitissem, era calada, a gente não poderia interferir em diálogo de adulto. Então, infelizmente, não há mais limite. Há uma permissividade muito grande. Então, eu costumo dizer que pai é pai, mãe é mãe, não são coleguinhas. Mas para você ter o respeito, você também tem que se dar o respeito. Então, hoje as mães disputam com as meninas, o pai fica contando para os seus filhos a vida absoluta, muitas vezes. Então, que moral? Que moral? Vamos ver aqui como é que o Chico sai dessa aqui. Chico responde: nós não podemos esquecer que os nossos amigos da juventude guardam o direito de ser eles mesmos, de se realizar por si, de modo que nós acreditamos que estamos numa época de muito diálogo, de entendimento, fora daqueles momentos em que acontecem os grandes desastres sentimentais. Porque até agora, Hebe, quase que de modo absoluto, os pais se dedicavam, isso nos referindo aos pais no sentido de pais com eles. Os pais só entravam ou têm entrado até agora no entendimento mais longo com os filhos numa ocasião de acidentes do coração. O que o Chico está dizendo aqui? A gente tem que trabalhar com a prevenção, a gente não tem que esperar que a coisa aconteça para a gente poder conversar. Continua Chico. De modo que precisamos dialogar com os nossos rapazes, com os nossos jovens, para que se sintam responsáveis por eles mesmos, para que eles façam as suas próprias escolhas e se tornem criaturas úteis aos campos que vierem a servir, que é o campo da humanidade, dentro do qual eles nasceram ou renasceram. Você imagina você educar um filho sexualmente, dizendo: meu filho, se for fazer sexo, usa camisinha. Você pode fazer sexo, não tem problema, mas usa camisinha. Gente, o que é isso? Sexo exige uma responsabilidade. Sexo exige um comprometimento. De um sexo pode surgir, inclusive, uma gravidez. Então, a gente não pode tratar assim. Faça o que der na cabeça, mas use camisinha. O que é isso? E a gente sabe que os preservativos não é 100%. Então, em verdade, eu acho que primeiro que tinha que se educar os pais sexualmente, para poder educar os seus filhos. Porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não faz. Continua o nosso Chico. Nós vemos muitas dificuldades, muitos distúrbios, mas é porque o momento, obviamente, é um momento de grande transformação. Mas os próprios jovens estão vendo. O desastre está ocorrendo para todos aqueles que se sentem não livres, mas que querem ser demasiadamente livres do lar, dos pais, da família, da influência doméstica, quando se dirigem para o grande mundo da aventura. Os jornais estão repletos de informações em que tantos jovens têm caído em ciladas lastimáveis, por haverem abandonado a influência doméstica sem maior consideração. Vamos esperar que todos os nossos jovens pensem, porque nós não desejamos retirar deles a liberdade de serem eles mesmos. Chico, já que estamos no mundo jovem, eu acho que a sua palavra realmente é importantíssima para a nossa juventude. Vem através de um jornalista, o Narciso Calini, que é repórter da Jovem Pan e da revista Grilo. Porque ele fala justamente sobre os jovens e pergunta a você: Chico, no mundo todo o pessoal jovem está se ligando em coisas de sobrenatural, do esotérico, da metafísica. Por que isso não acontece no Brasil?
Será que as entidades e organizações metafísicas não inspiram confiança aos jovens brasileiros? A pergunta é naturalmente muito respeitável, mas conhecemos centenas de jovens, para não dizer alguns milhares, que estão se interessando vivamente por todos os assuntos de religião, a ponto de convidarem a mim, que nada sou, que não passo de um servidor humilde no sentido de desvalia de todos, para debatermos filosoficamente assuntos religiosos da atualidade. Nós esperamos que os jovens brasileiros continuem aderindo a essa corrente de ideias cada vez mais ativa e mais intensa em torno dos problemas da vida espiritual e em torno da fé em Deus. Hebe, mais um jornalista. Eu me permiti trazer essas perguntas, Chico, porque sabia que você não iria se furtar a responder. Chico de Assis, um jornalista extraordinário e autor da Missa Leiga, uma peça teatral que faz muito sucesso aqui na Europa, pergunta para você, Chico: como você vê o diálogo entre os espíritas e os fiéis de outras religiões em termos ecumênicos? Vamos ver a resposta de Chico, gente. Em termos ecumênicos, naturalmente, será sempre em termos de respeito recíproco. Nessa base, eu creio que todos nós, religiosos das diversas correntes de pensamento cristão, estaremos unidos em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, os espíritas, enquanto fiéis às interpretações de Allan Kardec, estarão sempre dispostos ao diálogo, ao entendimento com todos, para que alcancemos soluções adequadas à nossa paz, à nossa tranquilidade geral. Hebe. Chico, outro repórter, esse é do Jornal da Tarde e editor-geral da Criação da Jovem Pan, o Hamilton Almeida, perguntou se você acredita que a crença em Deus, a fé em si, sobreviverá à era da tecnologia? Sem dúvida, Hebe, porque a inteligência do homem é filha da inteligência de Deus. Mas nós não podemos viver tão só de inteligência. Nós precisamos de amor para sobreviver a todas as calamidades necessárias ao processo evolutivo em que todos nós estamos envolvidos na Terra. Se cooperarmos para que o amor sobreviva, para que a mulher seja a resposta em sua condição de tutora da vida na Terra, aquela a quem Deus confiou o encargo de produzir a vida com auxílio do homem, aquela que recebeu a missão mais importante no planeta, nós estamos certos de que, por intermédio do amor, a era tecnológica não será um deserto, um céu despovoado de alegria. Porque não nos adianta estar rodeados de computadores que sabem o que há em Marte ou o que há em Júpiter e vivermos aqui sedentos de carinho, morrendo à míngua de assistência espiritual. Chico, nosso companheiro Fausto Canova, um moço muito inteligente que tem contribuído muito com seu programa em benefício da população dos ouvintes, manda perguntar se você acredita que a alma pode ser deslocada, transportada para um outro planeta que não o nosso, mesmo que seja outra galáxia, outro sistema. Hebe, os nossos amigos espirituais consideram isso possível, naturalmente, em condições excepcionais, mas é um fato que isso se verifica. E, entretanto, considerando sempre que a criatura, para isso, deve estar num estado de grande iluminação, para poder abandonar os seus implementos físicos e retomá-los depois de estudos especiais em outras regiões do universo. Olha, o próprio Chico, o Emmanuel disse, Chico, ele entrou em transe, saiu do corpo em espírito, e Emmanuel convidou o Chico para dar um passeio aí no nosso sistema solar. Depois até o pessoal brinca que ele diz assim, olha, volta que eu estou precisando é tomar um café. Mas é Chico, né? Vamos ver a Hebe. Chico, uma pergunta do povo. Se um dia o seu grande guia Emmanuel reencarnasse em outro corpo,
Como vai ser, Chico? Isso tem sido objeto de conversações entre ele e nós. Emmanuel costuma dizer que nos espera no mundo além, para em seguida retomar a vida física. Ele até costuma dizer, abre aspas, quando eu estiver na vida física e você estiver fora do corpo físico, você vai ver como é difícil entrar em contato com vocês e como é difícil orientar vocês para o bem. Chico, uma pergunta do povo. Se um dia, o seu grande dia, Emmanuel, reencarnar em outro corpo, como vai ser, Chico? Isso tem sido objeto de conversações entre ele e nós. Ele costuma dizer que nos espera no mundo do além para, em seguida, retomar a vida física. E até costumo dizer, quando ele estiver na vida física e vocês estiverem fora do corpo físico, vocês vão ver como é difícil entrarmos em comunicação com vocês e como é difícil orientar vocês para o bem. Gente, me perdoe, mas a entrevista estava tão gostosa que eu acabei me estendendo bastante, mas não ficou pesado, né? Então, muito obrigada. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, e a nossa querida Nena, que Deus possa abençoá-la por ter trazido para todos nós essas histórias tão belas do nosso amado e querido Chico Xavier. Um beijo da tia e até o nosso próximo encontro.